Olá, pessoal. Meu nome é Bento Vilela e estamos começando a primeira live do Cineclube Cinema e Futebol, em direção à construção de uma memória social. Mais um projeto do Grupo de Pesquisa e Extensão Cinema e Memória na América Latina, do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. O tema dessa primeira live é futebol e periferia, e para falar desse assunto, nós convidamos a jornalista e escritora Gisele Zambiasi e o historiador e escritor Gustavo Santos. A Gisele Zambiasi escreveu, junto com o escritor Saulo Adami, o livro Com a Bola Toda, que fala sobre o centenário do Clube Atlético Carlos Renault, da cidade de Brusque. E o Gustavo Santos é autor do livro Os Proletariados da Bola, de Bangu Atlético Clube e as lutas de classes no futebol da Primeira República. Além dos nossos convidados, participa também da live o Ian Manchester, companheiro do grupo de pesquisa Cinema e Memória na América Latina, que além de contribuir com as discussões e passar as perguntas que vieram pelo site, vai falar um pouquinho agora sobre o nosso Cineclube. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Bento. Boa tarde, pessoal, aos nossos convidados. Um prazer tê-los aqui. E, bom, como o Bento avisou, fazemos parte do grupo de pesquisa e extensão de Cinema e Memória na América Latina e estamos propondo esse Cineclube Futebol e Memória para discutir, fugir um pouco do senso comum do que se tem sobre futebol, e nós vamos propor a transmissão de filmes e documentários que abordem essas questões mais futebolísticas, não futebolísticas em estricto senso, mas, e obviamente também imaginando o futebol como um sinônimo de liberdade, digamos assim, um fator que, de certa forma, contribui para a construção ali de uma identidade cultural, social e também memorial. Vocês que estão assistindo a nossa live agora, nesse momento, a gente tem na descrição do vídeo agora um formulário que vocês podem preencher, e cada formulário que vocês preencherem, à medida que nós tivermos as nossas atividades, vocês receberão no final um certificado, eu esqueci o nome, certificado de 3 horas. É bem razoável, né, galera? Um certificadozinho de 3 horas, assim, para assistir uma livezinha, é bem bom. E falando um pouco, ontem foi a nossa estreia do nosso primeiro documentário, que está disponível e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, que foi o documentário do Eduardo Hunter Moura, o Hei de Torcer, foi produzido e lançado em 2012, em que ele aborda basicamente a vida, assim, a relação dos torcedores com os clubes de subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Era a disputa do campeonato da Série B daquele ano, se eu não me engano. Então era um documentário bem legal, que sem dúvida nenhuma conversa muito com esse nosso tema, primeiro tema, esse eixo temático de futebol e periferia, e que vai permear as discussões aqui, tanto com o Gustavo quanto com a Gisele. Obrigado, Ian. Vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados, né? A Gisele Zambiasi é jornalista, mora em Santa Catarina e já exerceu a profissão das mais diversas formas, como ela diz, além de fazer reportagens e edição, já conduziu vários projetos de comunicação, trabalhou em assessorias, tanto no setor público como no setor privado, e tem passagem por jornais, impressos, rádio e televisão. É coautora do livro Com a Bola Toda, como eu já falei, 100 anos do Clube Atlético Carlos Renault, que conta a história do primeiro time de futebol da cidade de Brusque, e foi ghostwriter do livro Para Sempre o Mais Querido, Histórias e Memórias do Clube Esportivo Paysandu, publicado na época do centenário, do principal rival do Carlos Renault. Atualmente trabalha como freelancer em projetos de comunicação social e também trabalha com biografias. O Gustavo Santos é doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, coordenador do Grupo de Pesquisas e Estudos Nacionais e Estratégicos Muniz Bandeira, membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Cinema e Memória na América Latina, desenvolve pesquisas sobre a história política argentina e latino-americana, o marxismo e o pensamento crítico latino-americano, e comum, eu já citei, foi autor do livro Os Proletariados da Bola, de Bangu Atlético Clube e as lutas de classe no futebol da Primeira República. Começar o nosso bate-papo, gostaria de começar essa conversa perguntando para a Gisele, né, sobre essa história, eu li aqui, eu achei bastante curiosa na sua mini-biografia, assim dizer, de ter escrito o livro dos 2 times da cidade, né? Queria saber como surgiu esses convites, como surgiu a ideia dos livros, se no caso do Paysandu
você foi ghostwriter porque torce para o Carlos Renault? Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite. Um abraço ao professor André, que foi quem me fez o convite, né? O André Queiroz. Bom, o Saulo, que foi com quem eu escrevi o livro do Carlos Renault, ele foi meu editor em outro jornal, onde nós trabalhamos juntos. Nós nos conhecemos nos jornais da vida por aí, né? E quando ele foi convidado, ele foi chamado pelo pessoal do Clube Carlos Renault para escrever o livro, né? Foi montada uma comissão pelo centenário do clube na época, em 2014, antes, né? Claro, anos antes. Foi montada essa comissão para organizar várias atividades, festejos pelo centenário, enfim, resgatar a memória, e dentro desse resgate de memória, então, se pensou no livro. E aí chamaram o Saulo para fazer esse livro, e o Saulo me chamou. Então, nós escrevemos juntos esse livro. Na verdade, o texto é basicamente meu, assim, e teve alguma revisão do Saulo, e o Saulo ficou mais na viabilidade do livro, né? Trabalhando assim para viabilizar essa publicação. Como, ao cavocar a história do Carlos Renault, inevitavelmente a gente também cavoca a história do Paysandu, porque o Paysandu é fruto do surgimento do futebol na cidade. O Carlos Renault, né, surgiu e tal, mas ele era um time mais elitizado, e também o pessoal queria um outro clube para rivalizar mesmo com o Carlos Renault, e o Paysandu nasceu já do meio mais proletarizado mesmo, ele era um time mais popular, né, menos elitizado que o Carlos Renault, e a gente acaba levantando essas histórias. As pessoas que eu entrevistei jogaram tanto no Paysandu como no Carlos Renault. Os radialistas da época que acompanhavam os jogos, eles narravam tanto o Carlos Renault como o Paysandu. Então, eu acabei levantando essas histórias. Quando a comissão do centenário do Paysandu viu que, né, a gente também vai lançar um livro pelo centenário, o Carlos Renault lançou o deles, a gente tem que ter o nosso, então também me chamaram para escrever. Mas quem assina o livro não sou eu, né? É um outro membro, assim, torcedor, enfim, do Paysandu, são dois autores, um deles jogou no Paysandu, inclusive. Então, eu não assinei, eu só escrevi trechos do livro e fiz muita pesquisa também. Continuando nessa toada, né? Eu não sei se vocês escutam os meus cachorros, eles estão latindo aqui. Queria perguntar para o Gustavo também de onde surgiu a ideia de fazer o livro, né? Que você, torcedor do Bangu, a gente está vendo, que você já veio, inclusive, uniformizado, né? Mas eu queria saber se a ideia era realmente saber como foi criado, né, esse time de operários, em um esporte que, no período, era basicamente jogado e apreciado, né, de passagem, pelas elites da cidade, né? Como é que foi a ideia de fazer esse livro, Gustavo? Boa tarde para você também. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecer o convite, né, do Grupo Cinema e Memória na América Latina, do qual faço parte, né? Em especial, parabenizar a iniciativa de criação desse cineclube, né, ao Ian, que está mediando aqui o debate hoje junto com o Bento, e ao Paulo Vitor, né, que foram os dois, vamos dizer assim, criadores, formuladores da ideia desse cineclube. Bem, estou a caráter aqui de Bangu hoje, sobretudo porque o Bangu também está jogando nesse momento com o São Bento de São Paulo, uma partida complicada para a gente. O meu livro, em especial, Os Proletários da Bola, ele foi meu trabalho de conclusão de curso, né? E um tema que eu fui estudando durante meu período de graduação, né? E que, devido assim, à extensão do trabalho, foi se estendendo para além do que é um TCC, uma monografia. Eu, a convite do editor
do selo Drible de Letra, acabei publicando em forma livro essa pesquisa, né, que visou, acho que justamente, compreender como se desenvolveu o Bangu Atlético Clube no meio de um ambiente em que o futebol era um monopólio das elites, né? E mais que um monopólio das elites, era um distintivo de classe e um distintivo de raça, era um instrumento de acentuação da racialização social na cidade do Rio de Janeiro, e que expressava essa burguesia, né, do Rio de Janeiro, num período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né, e a República, dentro desses novos símbolos da modernidade capitalista no tempo imperialista, né? E assim, o que me preocupava fundamentalmente era compreender por que o Bangu sobrevive até os dias atuais, apesar de todas as dificuldades que temos desde o final dos anos 80, acho que não somos nem próximo dos tempos auge do clube, né, que disputamos uma série de finais de campeonatos cariocas consecutivos, fomos bicampeões carioca, vice-campeão brasileiro, fomos o único clube de bairro do Brasil a jogar uma Libertadores da América, né? Apesar disso, fica a questão, a indagação, por que o Bangu sobreviveu esse tempo, não só o Bangu, outros clubes, mas os outros clubes que sobrevivem atualmente, eles já surgiram num período um pouquinho posterior, na década de 20, sobretudo, quando o futebol já passava a se tornar um fenômeno de massas, e outros clubes que nasceram dentro do mesmo contexto histórico que o Bangu, eles não tiveram uma vida muito longa, né? Então, assim, me preocupava entender essa introdução de tipo diferente que teve o futebol no bairro de Bangu, né? E, para além disso, compreender essa introdução do futebol para além dos mitos heróicos fundacionais, né? Durante o início do período em que eu comecei a pesquisar, se inaugurou, por exemplo, no bairro de Bangu, no que hoje é o Shopping Bangu, mas é o terreno histórico da fábrica Bangu, que, inclusive, é patrimônio histórico da cidade, tombado pelo IPHAN, né? E tem sua fachada ainda mantida no molde histórico, né? Como ela era. Se inaugurou lá, nesse mesmo período, aí, em 2014, se eu não estou enganado, a estátua em homenagem ao escocês Thomas Donohoe, que foi aquele que trouxe as primeiras bolas de futebol para o Bangu e iniciou partidas de futebol no bairro de Bangu, no pátio da fábrica Bangu, antes do Charles Miller em São Paulo. Mas me preocupava ali me distanciar dessas narrativas de quem era o pai do futebol no Brasil e entender mais que tipo de inserção teve o futebol nesses diferentes meios e compreender como essas diferentes introduções no futebol brasileiro, seja o Oscar Cox na zona sul do Rio de Janeiro e o Thomas Donohoe e os mestres ingleses que vieram trabalhar na fábrica Bangu, ao introduzir em meios diferentes, eles inauguraram um espaço de luta de classes no futebol brasileiro que vai dar o fundamento para o desenvolvimento do futebol brasileiro como ele de fato é, né? E luta de classes não somente no sentido de embate entre essa contradição entre um futebol operário e um futebol dos meios burgueses elitistas da Zona Sul e da Tijuca, também incluindo aí o América nessa situação, mas também momentos de confluência entre eles que vai permitir que o Bangu se insira nos campeonatos e se desenvolva como clube. Os livros de vocês, né, apesar de bastante distintos, possuem alguns pontos de interseção. A primeira é a questão geográfica, que eu vejo, né? Para quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Bangu ainda hoje é um local muito distante do centro do Rio, e naquela época ainda mais, né? Na verdade, até o Gustavo cita no livro, nem era um bairro, né? E Brusque também está um pouco distante da capital. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como foi a recepção, o Gustavo já começou abordando um pouco, da população local, com a chegada do futebol nessas regiões, né? E é interessante até porque a Gisele, no livro dela, ela conta que como foi criado o Carlos Renault.
Mas eu queria saber como foi também, né? O futebol chegou nessa região porque depois foi criado o Paysandu, como você bem citou, que é um clube popular, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem fala primeiro? Ah, tá. Bom, o Brusque fica pouco menos de 200 quilômetros de Florianópolis, e é uma cidade essencialmente de colonização alemã, né? A gente tem o tripé, os alemães, os italianos e os poloneses, que colonizaram aqui e criaram o Parque Fabril da cidade, enfim. Mas a essência mesmo forte, a cultura mais forte que dominou a cidade foi a alemã. E o esporte praticado pelos alemães, eles sempre foram os imigrantes e tal, isso está muito presente na história da cidade. O esporte sempre foi uma coisa muito forte. Tanto que antes da criação do time de futebol, existiam vários clubes esportivos. Tinha a Sociedade Esportiva Bandeirante, que era sede de várias modalidades, e principalmente os clubes de caça e tiro. Inclusive, Brusque hoje tem o clube de caça e tiro mais antigo em atividade no Brasil, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. E nesses locais, os esportes eram o bolão, né? Os italianos jogavam a boccia, né? Boliche, punhobol, muita esporte, atletismo, corridas, coisas assim, né? Esse tipo de esporte era muito forte. Quando o personagem principal ali da abertura do livro, né? Ele foi para o Rio Grande do Sul, ele era filho de uma família que tinha um curtume aqui na cidade de Brusque. E ele foi mandado pela família para o Rio Grande do Sul para aprender técnicas de manejo de couro mais avançadas, mais modernas, conhecer as máquinas, enfim, que o Rio Grande do Sul, né, couro, terra mestra nessa arte, nesse ofício. Ele foi mandado para lá pela família, para Novo Hamburgo, para aprender sobre couro. Lá ele teve o contato com o futebol. E ele, quando voltou para a cidade, então ele trouxe as novidades do couro, de tudo, ficou um tempão lá, meses lá, e trouxe a bola na bagagem. E ele veio arquitetando com um outro amigo dele que estava morando fora, e os dois trocavam cartas, e ele apresentou o futebol para esse amigo, que estava no Paraná, se eu não estou enganada, e começou a contar, e esse amigo se interessou, e os dois combinaram por carta como que eles iam chegar em Brusque e mostrar o futebol para os amigos e apresentar e convencer o pessoal a jogar, porque a preocupação deles era arranjar 12 pessoas de cada lado para fazer times, né, montar os times e jogar. Eles iam ter que convencer 24 pessoas. Então, eles chegaram e fizeram uma demonstração com a bola, mostraram as regras e tal, e o pessoal ficou bem desconfiado, assim, não foi uma coisa imediata, mas conforme eles foram jogando e o pessoal foi experimentando, eles começaram a gostar, o povo, assim, né, as pessoas que começaram a ver, começaram a gostar. Se jogava basicamente descalço, se usava... Na época não existia calça jeans, camiseta, bermuda. Se jogava de calça de tergal, camisa de botão, na rua, às vezes a rua ou um terreno baldio, né? Era lugar para eles irem espalhando, assim. Foi uma coisa gradual, até que teve um evento, um 7 de setembro, em que no meio da programação se colocou uma partida de futebol como um evento oficial daquela programação. E, como Brusque é uma cidade muito tradicional, conservadora, até hoje é uma cidade extremamente conservadora, né? Naquela época, muito mais, as classes eram muito estratificadas, assim, era muito sedimentado o negócio. Nesse evento de 7 de setembro, um juiz, uma autoridade, apitou
o futebol. Tinha o padre também lá envolvido com a partida e tal. E isso já deu uma moral. Aí as pessoas, não, se o juiz e o padre estão dando atenção para esse esporte, então vamos ver o que é isso. E assim que ele começou, então, a ter uma certa aderência aos pouquinhos na cidade e na sociedade. Mas, assim, não vem querer botar futebol aqui no lugar do bolão, do boliche, do punhebol, do atletismo, que não. Esses esportes são os mais importantes. E uma coisa bastante curiosa, para encerrar essa introdução, é que quando se decidiu criar um clube, efetivamente, né, se buscou lá em Novo Hamburgo os estatutos do time do Novo Hamburgo para criar o estatuto do Clube Atlético Carlos Renault, se fez o estatuto em português. Isso causou muita indignação na sociedade, principalmente na classe alta que mandava na cidade, né? Porque, para vocês terem ideia, o jornal que circulava na cidade circulava em alemão. Jamais um estatuto de um clube seria em português, tinha que ser em alemão. Mas a turma aí que fundou o Carlos Renault fez em português e disse, não, vai ser em português e pronto, né? E isso aí foi uma coisa que foi mais uma barreira, assim, as pessoas não queriam aderir ao clube porque os estatutos eram redigidos em português, imagina que absurdo. Mas isso, aos poucos, o futebol em si mesmo engoliu e foi atraindo as pessoas para o clube com o estatuto em português mesmo, porque jogar futebol era muito legal. No caso da fábrica, né, o Gustavo, o início do futebol também era coisa de inglês, né? Exato, Bento. É interessante a gente pensar, né, o Bangu, ele tem uma forma de surgimento, né, bem diferente dos demais clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, os mais famosos do Rio de Janeiro, né, como Fluminense, Botafogo, América, posteriormente Fluminense, né, o Vasco ele vem já num outro período já, né, mas ele é muito semelhante a como se desenvolve o futebol em outros países vizinhos da América Latina, né, sobretudo Argentina e Uruguai. E é através do desenvolvimento de fábricas ou de ferrovias que trazem para cá técnicos, mestres, engenheiros ingleses, né? Essa é a história, basicamente, dos principais clubes em Argentina e Uruguai, né? E na própria Inglaterra, né? E no interior de São Paulo também tem um caso muito semelhante, né? Vários clubes, né? Como a Ponte Preta também tem uma origem muito semelhante com essa do Bangu, né? Mas no caso do Rio de Janeiro, depois vão surgir outros clubes de fábrica, né? Mas o Bangu é o primeiro. E é a primeira fábrica, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, que o futebol é introduzido, né? Por uma segunda geração de ingleses. A primeira geração de ingleses que vem para o Bangu, para a fábrica Bangu, né, que começa a ser construída em 1889, a Companhia Progresso Industrial do Brasil, ela é uma geração de ingleses que ela trabalha temporariamente na fábrica, ela faz as instalações e depois ela pula para outra fábrica de outra região, instala e vai embora, né, e assim fica pulando de fábrica em fábrica até fazer uma grana e voltar para a Inglaterra e abrir um pequeno negócio, uma coisa assim, já que eles recebiam o pagamento em libra num salário superior ao que eles receberiam na Inglaterra devido à escassez de mão de obra aqui. Essa primeira geração, ela não chega a edificar nenhuma prática esportiva. Assim. O Bangu, por exemplo, em 1892, ele chegou a ter um clube de cricket, fundado pelo Mark Sutton, né, que depois ele vai trabalhar na Fábrica Carioca, no Jardim Botânico, e esse clube de cricket ele desaparece logo depois que esse inglês se manda da fábrica. E o futebol ele vai se edificar na Fábrica Bangu quando chega essa segunda geração, que é justamente a geração do escocês Thomas Donohoe, né, que tinha sido jogador de futebol na Escócia, né, ainda no período amador, futebol
profissional na Grã-Bretanha de 1895, bem antes, ou seja, 3 décadas antes que aqui no Brasil. E quando ele chega aqui, ele se depara que o futebol não existe. É uma grande frustração para ele, né? E ele vai ter as primeiras bolas de futebol aqui disponíveis, né? A partir de setembro de 1894, quando vem sua esposa e seus filhos financiados pela fábrica. Essa segunda geração, diferente da primeira, ela já vem para ficar aqui de vez, né? No caso, tem até uma anedota de um dos fundadores do Bangu, que é o William Procter, que ele esqueceu de como falava inglês. Viveu a vida toda em Bangu, adotou costumes brasileiros, suburbanos, e até esqueceu como falava o inglês. E essa geração, né, ela vai colocar o futebol como prática social, mas devido aos poucos ingleses que tinham dentro da fábrica, eles têm que ganhar necessariamente os brasileiros, os portugueses, italianos, para praticar o futebol dentro da fábrica, isso a partir de 1894, né? Mas o Clube do Bangu ele só vai ser fundado em 1904. Em 1897 tem uma tentativa de fundar o Bangu, mas essa fundação do Bangu, como todo o que compreende o bairro de Bangu atualmente, era propriedade da fábrica, né? Não era um bairro. O Bangu só passa a ser reconhecido como bairro em 1917. E Bangu, essa propriedade da fábrica, que era a antiga Fazenda Bangu, fazia parte, na época, da freguesia do Campo Grande, que compreendia toda aquela área do que é hoje, atualmente, Campo Grande, até Realengo. Então, para fundar um clube de futebol nas dependências da fábrica, dependia de uma autorização da direção da fábrica para conceder um terreno que eles pudessem praticar aquilo. E, na época, o diretor da fábrica, o Eduardo Gomes Ferreira, que era um português, acionista do Banco Português, ele entende que o futebol é mais uma prática de azar, alguma coisa ali parecida com a rinha de galo, ou algo desse tipo, e decide não apoiar o futebol. O futebol, a autorização para o clube, apesar de ser praticada desde 94, ela só vai ser feita, né, a partir de 1904. Só em 1904 que vai ser autorizada a fundação de um clube nas dependências da fábrica. Mas acho que é importante ressaltar também que esse clube não é um clube da fábrica, é um clube de fábrica. É um clube que é uma iniciativa de mestres e operários da fábrica que já vinham jogando futebol ali no jardim da fábrica aos domingos, né? E essa autorização ela vem, sobretudo, por duas questões. Uma é que o Bangu ela vinha aparecendo desde 1892, quando é fundada a fábrica, ela entra em atividade, né, de fato, nos noticiários através das greves operárias. E em 1903, diferente do que muito se fala da primeira greve geral, que é de São Paulo, de 1917, em 1903 tem uma greve geral no Rio de Janeiro. E os trabalhadores da fábrica Bangu são muito ativos nela. E o segundo fato é que em 1902 se funda o Fluminense Futebol Clube no Rio de Janeiro, dando o futebol um símbolo de elitismo, um novo símbolo de fidalguia. Então, com isso, o João Ferrer, que era o novo diretor da fábrica, um diretor de origem catalã, ele compreende que é importante deixar-se fundar um clube no interior da fábrica. Por esses dois motivos. Primeiro, por Bangu aparecer fora desses noticiários de greve. Aparecer mais dentro desse noticiário lúdico, recreativo, esportivo. E segundo, por compreender que o futebol era um símbolo de fidalguia e que os operários dentro da fábrica estavam praticando esse símbolo distintivo, né, dentro da sociedade carioca. Então, é um período de 10 anos entre a introdução do futebol no interior da fábrica e a fundação do Bangu Atlético Clube em 1904, né? Mas
apesar da permissão da direção da fábrica e tudo mais, é interessante que, como é um clube operário, esse símbolo de fidalguia ele não vai ser seguido à risca, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, né, da diferença entre o que estava no Estatuto do Bangu Atlético Clube copiando, né, o Fluminense, o Rio Futebol Clube, o Paysandu, outros clubes da elite do Rio de Janeiro, e o que de fato exerciam os sócios e torcedores do Bangu na prática cotidiana do clube. Não, sem dúvida. E tem esse ponto que aproxima um pouco esses dois times, lendo os livros de vocês, né? Primeiro, a ligação natural, como você colocou, do jogo do time do Bangu com a fábrica, né? Mas também tinha um pouco disso com o Brusque, na época, né, que não se chamava ainda Carlos Renault, com as empresas. Eu não lembro se era uma fábrica agora, Gisele, depois você me corrige, mas muitos jogadores também eram funcionários da fábrica, das empresas Renault, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque, caminhando um pouco como o Gustavo falou, depois que deixa de ser um time, uma coisa de inglês, né, que tem esse estranhamento não só dos moradores de Bangu, como também de Brusque, começa naturalmente a ter, quando se forma o time, vários funcionários da fábrica passam a atuar no time, né? E queria que vocês falassem um pouco como esse tratamento, né? Como modifica um pouco essa relação entre o jogador, o funcionário, com o clube. Saiu? Tanto o Paysandu como o Carlos Renault é mais antigo, né? Não eram alguns, todos os jogadores eram funcionários da fábrica, todos, e basicamente da indústria têxtil Carlos Renault, ou da fiação Carlos Renault, da tinturaria, enfim, né? Porque quem que é esse Carlos Renault? Ele era o cônsul Carlos Renault. Ele é da família que basicamente iniciou a indústria têxtil aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Brusque é conhecida como o berço da fiação catarinense, e quem começou tudo isso foi a família Renault, né? E o Carlos Renault, o cônsul Carlos Renault, era o patrono, aí, o homenageado do time. Então, assim, na diretoria do time, claro, principalmente os principais membros aí da diretoria sempre eram a elite e tal, mas quem ia para campo eram os operários da fábrica Carlos Renault, que trabalhavam das 5 da manhã, 1h30 da tarde, e depois saíam da fábrica e iam lá para o campo jogar, treinar, e quanto mais o time ia se, entre aspas, né, profissionalizando, digamos assim, começando a participar dos grandes campeonatos, tudo entre aspas, tá, gente? Mais séria a coisa ia ficando, né? Então os operários mais iam tendo que treinar, mas assim, sempre depois do trabalho, né? E chegou um momento da história em que daí a fábrica permitia que saísse mais cedo, dava algumas pequenas concessões para esses jogadores. Já o Paysandu, ele era essencialmente um time mais operário mesmo do que o Carlos Renault, bem mais popular. O clube tinha menos recursos, era mais simples, tinha menos condições, né? Mas nos dois, porque a cidade de Brusque, ela se fundou mesmo em torno das indústrias, né? A indústria Renault, depois veio a Schlesser, depois a Bittner, que até por muito tempo anunciava até no Fantástico, né? E, enfim, a cidade é essencialmente têxtil até hoje, então não tinha como fugir. Os jogadores tinham ascensão na fábrica por estarem jogando, pelo desenvolvimento técnico, eles iam bem no campo, aí tinha essas regalias, pequenas concessões, como você falou, ou era só isso na fábrica? Tinha algum tipo de aumento salarial? Absolutamente, não. Porque o que acontece? Os clubes, o clube como um todo, eles acabavam envolvendo a sociedade inteira, a comunidade, né? A comunidade inteira.
De que maneira? Tá, tinha o pessoal lá que jogava, tá, às vezes, né, aparecia mais no jornal, as gatinhas ficavam mais de olho e tal, mas não era nenhuma coisa de ascensão social, nada disso. Não se ganhava muito dinheiro com isso. Aliás, no início não se ganhava nada, se gastava, né? Porque o uniforme, a chuteira, a bola, tudo era responsabilidade de quem estava jogando, de quem ia para campo. Depois, mais tarde, quando o time começou a ir para mais longe, um ou outro jogador ganhava algum prêmio, alguma coisa assim, mas não era assim, e o cara se transformava num ente. Não, isso só muito, muito, muito mais para o final dessa história, assim, lá no começo, não. E aí, como eu estava dizendo, a cidade não tinha grandes coisas de lazer, era festa de igreja, era matinê, era ir dançar no domingo à tarde, no clubinho lá e tal. E, eventualmente, os bailes do chopp, coisas assim nos clubes de caça e tiro e tal. O futebol e os clubes, né, tanto o Carlos Renault como mais tarde, 6 anos mais tarde, o Paysandu, eles acabaram congregando, porque eles eram a grande novidade. E aí, para conseguir manter e seguir adiante com o projeto, precisava de dinheiro. E o jeito de arrumar esse dinheiro era fazendo bailes, soirées, né, como eles falavam, jantares, geralmente o jantar era dançante, né, Brusque sempre tinha muita bandas típicas, né, bandas daquelas antigamente, assim, com sopro, com cordas, com essas bandas assim. Então, chamava esses conjuntos para tocar, daí fazia um baile, e assim arrecadava dinheiro. Para fazer tudo isso, envolvia a namorada do jogador, a mulher do jogador, a mãe do jogador. Começou a se vender título de sócio, então os sócios também se envolviam, né? Dava um macarrão, aí a outra mulher cozinhava, o outro servia, então isso envolvia todo mundo. E aí o jogador e a família do jogador estavam envolvidos também nesse fazer, né? Então ele não era uma estrela, era todo mundo envolvido com aquilo, e o futebol era o enlace, o fechamento, o ápice de toda a atividade. Entende? Entendi. Na fábrica de Bangu, né? Desculpa, pode falar. Não, aproveitando também, bom, essa sua pergunta, e para marcar também a participação do prof. Matheus de Carvalho, grande flamenguista, que, embora o Bento acabou de fazer essa pergunta, mas nessa questão da relação dos operários e também como era essa relação, e o Gustavo, obviamente, vai discutir um pouco em cima disso, e aí aproveitar que ele comentasse depois o que o Matheus acabou comentando, né? Porque, inevitavelmente, o esporte acabou se espraiando na sociedade e, inevitavelmente, avançava uma proletarização do futebol, né? E aí, em cima disso, ele perguntou sobre a disputa que existe na aceitação de negros, no tal pioneirismo entre Bangu e Vasco, embora a gente saiba, nós vascaínos, saibamos que a gente não luta pelo pioneirismo da inserção do primeiro negro no time de futebol, mas foi o time que acabou tendo sucesso, né? Com jogadores operários e não brancos. Mas, enfim, essa foi a minha inserção mais em cima para marcar a presença da pergunta do Matheus. E no caso, só continuando, pegando essa deixa aí do Matheus, ou Gustavo, porque nesse início, no seu livro, você deixa bem claro que fica explícito, né, a diferença de tratamento que a direção da fábrica dava para os funcionários estrangeiros, né, principalmente os ingleses, né, e os funcionários brasileiros. E então queria que você falasse um pouco sobre isso, até que ponto o time serviu para amenizar esses conflitos, né, e principalmente nesse início ali, como você citou, a greve de 1903 e tudo mais. Beleza, como eu faço? Eu emendo as duas perguntas ou respondo uma e depois respondo outra? Não, pode emendar, pode emendar.
Beleza. Então, interessante a pergunta que você traz, né, o Bento, porque a constituição do operariado da fábrica Bangu, ela tem uma singularidade muito grande, né? Esses ingleses e estrangeiros que compõem, sobretudo, a composição desses técnicos, engenheiros e mestres de seção da fábrica Bangu, eles correspondiam, naquele período ali, entre a introdução do futebol na fábrica e a fundação do Bangu Atlético Clube, cerca de 0,5% dos operários. Né? Para pensar em mais ou menos quantos operários tinha durante esse período, variava entre 1.800 e 2.200 operários a fábrica. Né? E a população negra do bairro de Bangu e da fábrica girava em torno de 50%, e o recenseamento apontava os mestiços como 40 e tantos por cento dos trabalhadores da fábrica, né? Então, se tinha inevitavelmente, né, durante esse período aí de interseção entre a introdução e a fundação do clube, uma série de conflitos de nacionalidades entre o operariado local, né? Isso não somente com os mestres de seção. Por exemplo, tem um dos fundadores do Bangu Atlético Clube, que é o James Hartley, que era um verdadeiro carrasco, né? Era um cara ali que dirigia a sua seção de trabalho contratando crianças com menos de 12 anos de idade, trabalhando aí 10 horas por dia, mulheres em estágio avançado de gravidez, que trabalhavam de 6 da manhã às 5 da tarde. E isso num ambiente assim, que não há uma maturação muito grande da organização da classe operária no interior daquela fábrica. Essa classe operária, sobretudo, ela advém de dois lugares, né? Um é da própria freguesia de Campo Grande, pessoas que trabalhavam no Laranjal, em Campo Grande, e outros trabalhadores ex-escravizados que vieram do Vale do Paraíba. Então, não eram trabalhadores assim que tinham contatos com essas, vamos chamar, ideologias proletárias, né, como anarquismo, comunismo, socialismo, o anarcossindicalismo, o reformismo, nada disso. Não tinham contato com essas doutrinas, né? Então, eles vão imediatamente reconhecer o lugar da sua dominação de classe através do estrangeiro. Isso vai ser o mais imediato, né? O Hartley, que é um dos fundadores do Bangu, é uma dessas figuras que é constantemente denunciada nos jornais operários do período, né? Justamente por essas razões que eu apontei. Isso é importante aqui para ressaltar, porque apesar de ser torcedor do Bangu, em nenhum momento eu busquei fazer um livro de torcedor, nem um livro apaixonado pelo Bangu. Ainda que seja inevitável, né? A própria escolha do objeto tem algum nível de passionalidade, mas tentando ser o mais objetivo possível na análise, né? Mas, por outro lado, também evitando taxar de neutral, né? Não sou neutral, mas essa colocação perante o objeto, o lado que se coloca perante o objeto, ela se dá na análise das correlações de classe. É isso, e não na colocação de clube. Não foi isso que eu tentei fazer. Então, as primeiras greves operárias, né, que se teve no interior da fábrica Bangu foram, sobretudo, contra estrangeiros. A primeira delas, em 1893, foi contra um português, se não me engano, chamado Guilherme dos Santos. Eu não me lembro exatamente o sobrenome dele, desculpe. Posso estar errado quanto ao sobrenome, mas ele era o dono do armazém do bairro, né? E os operários eles só tinham o domingo livre para fazer suas compras. Então, eles não podiam em outro bairro comprar, eles só podiam fazer suas compras naquele armazém do bairro. Então, ele tinha um sistema de vale que era muito utilizado dentro desse período, em que o trabalhador ele não tinha troco quando ele comprava algo. Então,
quando ele recebia o troco, ele só poderia voltar a comprar naquele mesmo lugar e praticando preços muito acima da média, né? E então teve várias greves assim, greves contra italianos, porque só os italianos ascendiam dentro do interior da fábrica entre esses trabalhadores mais de chão, né, os tecelões. Foi uma greve que houve também nesse período. Houve uma greve contra o James Hartley, esse jogador do Bangu, futuramente. Então, o clube, de certa forma, ele ajuda a formar uma unidade entre essas várias nacionalidades em conflito e, de certa forma, ela dá um molde, né, a esses trabalhadores como uma classe operária, né, ainda que seja uma classe em si, e não uma classe para si, no sentido de uma consciência crítica, revolucionária, nada disso, transformadora, mas uma classe que se compreende que é uma classe, que são todos os trabalhadores, né? E acho que, sobretudo, é importante entender, dentro desse período, né, sobretudo até o final da década de 10, que o clube, o Bangu Atlético Clube, ele foi talvez mais importante para o entendimento desses trabalhadores e trabalhadoras como uma classe operária, como todos os trabalhadores, independente de suas nacionalidades, do que propriamente os centros socialistas, né, ou o anarcossindicalismo no interior da fábrica, né, inclusive como espaço de discussão política. E isso vai ficar visível, sobretudo, como os torcedores do Bangu eles vão se relacionar em relação a rechaço aos clubes de elite dentro desse período, né? Ainda que grande parte da direção do clube e a fábrica quisesse dar um sentido de distinção social, de fidalguia, de bom comportamento, de disciplinamento aos trabalhadores da fábrica, os trabalhadores da fábrica Bangu, quando iam assistir os jogos do Bangu, eles contrariavam completamente esses signos que se chamavam de sportmen dentro do período. Eles vaiavam o clube. Quando o time perdia, eles invadiam o campo, agrediam o juiz. Em 1917, por exemplo, quando os trabalhadores da fábrica Bangu estavam articulando a greve geral de 17, que é pouco lembrado, teve uma greve geral aqui em 17, né, não só em São Paulo. Em 18 isso evoluiu para um outro patamar, que foi a insurreição anarquista de 18, que os trabalhadores da fábrica Bangu, no que se chamava Soviete do Rio, inspirado na Revolução Russa, tentaram tomar a fábrica de cartucho Realengo. Em 17, né, os trabalhadores, quando eles estavam organizando a greve, eles organizaram um apedrejamento de recepção aos torcedores e jogadores do Fluminense, reconhecendo o Fluminense como um símbolo do patronato, em solidariedade de classe, inclusive aqueles trabalhadores da fábrica Confiança, em Laranjeiras, que também era uma fábrica de tecidos e que havia um contato constante entre trabalhadores da fábrica Confiança e da fábrica Bangu, né? Então, quando o Fluminense chegou lá em 17, os torcedores não conseguiram sair, foram apedrejados. Um dos torcedores do Bangu deu tiro para o alto para os torcedores do Fluminense se evacuarem e voltarem para o trem e voltarem em direção ao centro da cidade. Então, assim, esse elemento que pode ser, de certa forma, visto como um excesso de violência, bárbara, etc., na verdade, é um reconhecimento do seu pertencimento de classe dentro do período. É importante entender desse período e como os próprios clubes da elite eles tentaram a todo custo evitar que partidas de futebol fossem realizadas em Bangu. Tem inúmeros documentos, devido ao comportamento não sportman da torcida, né? Inclusive, quando o Bangu foi campeão em 1933, ele mandou todos os jogos ou em Campos Sales, ou em São Januário, ou nas Laranjeiras, porque o estágio da Rua Ferrer, o primeiro estádio do Bangu fica onde hoje é o calçadão de Bangu, bem colado no terreno da fábrica, quer dizer, bem colado na fábrica, né? Porque tudo era terreno da fábrica. Ele jogou nesses campos porque justamente o Bangu foi punido por invasões de campo no campeonato de 32.
Né? Então, é importante ressaltar isso. Aí, você sabe aí, Bento, se eu continuo aqui, respondo a pergunta do Matheus, ou passo para... Eu queria só passar para a Gisele, e depois até você volta com a pergunta do Matheus, porque no livro da Gisele ela cita também alguns casos, né? Alguns conflitos, vamos dizer assim, entre torcidas, né? E que eram bastante frequentes, né? Inclusive a imprensa local também falava muito, assim como o Bangu era, de certa forma, o local, a região, como o Gustavo vai citando, meio que ficava estigmatizado, né? Muito acontecia também, mas aí em Brusque com a imprensa local, né? Que você falasse um pouquinho sobre esses embates. E também, Gisele, uma coisa que o Gustavo falou, e que você também, naquela sua resposta anterior, é que é o seguinte: o amadorismo perdurou durante muito tempo no Carlos Renault, né? Tem uma parte do seu livro que você fala que um jogador ele renovou um contrato por uma bicicleta, e esse era um meio de locomoção da família durante décadas. Quer dizer, que falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa precarização, né, do trabalho e como a exploração deles. Vou começar do começo. Sobre as brigas, tem uma passagem que eu coloco no livro que era tanta briga, dava tanta briga, que uma vez resolveram chamar um padre para apitar o jogo, para ver se dava um pouco mais de respeito, assim, né? Porque até hoje Brusque é extremamente religiosa e tudo. Todos esses conceitos conservadores estão presentes aqui nessa sociedade aqui. E resolveram trazer um padre, então, para apitar o jogo, para ver se o Emendorfer era o nome do homem. E ele saiu do campo gritando: nunca mais eu vou apitar um jogo de futebol na minha vida, porque era paulada para todo lado. Apanhava radialista, apanhava todo mundo, mas era pelo time, era coisa bem de paixão de time, tinha nada a ver com esse contexto aí que o Gustavo colocou de Bangu, da questão de classe, não, nada. Esse tipo de consciência de classe é muito, muito pequena ainda hoje aqui, não tem muito isso presente aqui. Era pelo jogo mesmo, ela por torcer a cidade se dividia ao meio. Em tempo de jogo, se juntava a turma do Carlos Renault de um lado, a do Paysandu do outro, e os confrontos aconteciam no centro da cidade, na rua central, vinha assim as bandeiras. E o povo e a briga se dava ali. Só que era uma coisa que era restrita ao futebol, ao momento da partida e tal. Claro, acontecia às vezes das pessoas deixarem de ser amigos e tudo isso, mas fora disso, iam tudo lá pro Carlinhos Bar, beber junto, e cinema e tal, e matinê e tal, e curtir junto, eram amigos, na essência, né? O fervo acontecia ali na hora do jogo só. E essa coisa de ser time de operários, até eu só vou abrir um parênteses, que eu esqueci de contar essa história na resposta anterior, e na década de 50 o Botafogo veio a Brusque jogar um amistoso, não era o time, né, oficial e tal, jogar um amistoso com o Carlos Renault. E no primeiro tempo o Carlos Renault estava ganhando. E isso é uma coisa que ficou na história, que até hoje se fala, que no intervalo o técnico do Botafogo gritou para os jogadores: vocês vão perder para um time de operários! Que vergonha! Que o time tinha que reagir. Como que ia perder para o Carlos Renault, um time formado por operário de fábrica? Né? E sobre essa questão da exploração, do trabalho, etc., o futebol nunca, por muito tempo, assim, por décadas, por muito tempo, ele não era considerado um trabalho. Ele era uma atividade extra. Os jogadores não eram profissionais do esporte. Eles eram operários das fábricas que, no momento de livre, jogavam. E como a coisa
tomava uma proporção, né? A torcida exigia que se ganhasse, enfim, ia tomando, né? Começava a participar de campeonatos intramunicipais, aí daqui a pouco se criou a Federação do Desporto de Santa Catarina e o futebol passou a fazer parte das atividades dessa federação. Não é federação, é um outro nome lá, né? Não lembro agora. Então a coisa começou a ficar muito séria, mas nunca era uma profissão, nunca foi, por muito tempo não foi uma profissão. Essa história da bicicleta, né? Renovou o contrato em troca da bicicleta, e a bicicleta era o único veículo da família, porque a família não tinha lá grandes condições, então, tal. Lá, quando já estava mais adiantado, assim, mais para o fim da história do Carlos Renault, mais próximo da fusão do Carlos Renault com o Paysandu, que daí criou o Brusque, que aí esse sim foi um grande time profissional, entre aspas, grande, né? Aconteceu ali do Petrucci, um dos grandes jogadores do Carlos Renault, que chegou a disputar campeonato, que chegou a ganhar catarinense e tudo. Ele ganhou um terreno na praia, em Balneário Camboriú, quando tudo era mato. Ele ganhou um terreno lá como pagamento pelo campeonato, porque ficou lá campeão, foi artilheiro, alguma coisa assim. Então, ele teve essa recompensa, mas eram coisas muito eventuais. Quando o clube começou a fornecer uniforme, começou a ter massagista, começou a ter um treinador, porque até então era tudo muito improvisado, começou a pagar uma lavadeira para lavar o uniforme, inclusive a mulher era ligada a um dos jogadores, né? Não lembro se era a mãe ou esposa de um deles, não sei, não lembro agora. Isso tudo já foi, nossa, grandes avanços. Salário foi uma coisa muito recente, não tinha, e não era encarado como uma exploração, porque numa sociedade, né, numa comunidade onde se é educado, domesticado a ser operário de fábrica, o teu trabalho é a fábrica, tu tem que trabalhar na fábrica, ou, né, no escritório, alguma coisa assim. Mas futebol, música, nada disso era considerado trabalho, imagina. Não sei o que mais que eu tinha que dizer, alguma resposta? Ficou... Não, maravilhoso. Gustavo, pedido para você responder aquela pergunta que o Ian passou. E, Ian, se tiver outra, por favor, você também. Sim, por favor. Aproveitando também que a live já está se encaminhando para 1 hora de tempo, muito boa, diga-se por sinal, mas a gente marcando também aqui mais 2 participações. Então, aquela pergunta já para o Gustavo sobre a aceitação de negros no pioneirismo, né, a questão do pioneirismo, e também o Algrim fez uma observação sobre, de certa forma, aquela discussão meio paternalista, né, sobre a inserção do futebol no Brasil, e como é que você enxerga essa questão, de certa forma, pelas cidades que disputam essa primeira prática, que talvez nem deva ser discutida como num aspecto lúdico ou recreativo, né? Aí a questão já pode passar também para ser da prática social do futebol. E uma outra participação também, aí fica muita coisa talvez, mas para marcar também a participação do Jefferson, aí ele perguntou para o Gustavo se você tem reconhecimento de algum movimento que organizava alguma insurreição operária contra o patronato na fábrica, porque ele diz que fez em algumas pesquisas dele, ele encontrou que forças de segurança alertavam aos moradores que poderia haver uma insurreição operária ali na fábrica, dada a uma ameaça comunista. Então, para marcar essas participações do Matheus, do Algrim e do Jefferson. Bem, vou começar pela questão do Matheus, né? Essa é uma questão que sempre aparece, né? Quando a gente vai falar da fundação do Bangu, do pioneirismo do Bangu, né? Porque, de fato, isso é irredutível, né? O Bangu,
ele foi o primeiro time brasileiro a escalar um jogador negro numa partida de futebol, né, que foi o Francisco Carregal, em 14 de maio de 1905, no terreno da fábrica Bangu. O Bangu só vai ter seu primeiro estádio em 1906, né, e até então ele jogava num estádio improvisado no próprio pátio da fábrica, né. A primeira partida com o Fluminense, uma partida que o Bangu ganhou de 5-3, né. Isso está bem documentado no próprio clássico do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Não é nenhuma novidade, né, falar desse pioneirismo do Bangu, né, mas eu acho que o fundamental nisso não é compreender propriamente quem foi o primeiro. Acho que é a mesma coisa no que se refere ao quem foi o primeiro a realizar, organizar uma partida de futebol no Brasil. Isso não importa, né, o que importa é o desenrolar disso, né, as consequências históricas que vai ter a partir desses atos, né, porque, por exemplo, há relatos de partidas de futebol que se realizaram em exibição à monarquia, bem antes de Thomas Donohoe ou Charles Miller, né? Aliás, Thomas Donohoe, falando do abrasileiramento dessa segunda geração de ingleses em Bangu, era chamado de Seu Danal no bairro, né? E relatos, né, de exibições de partidas dessas bem anteriores, né, mas essas partidas não, vamos dizer assim, contribuíram basicamente nada para o desenvolvimento do futebol no Brasil, né, não se edificaram como uma prática. Então, assim, a questão do Vasco, né, o Vasco ele vai surgir no futebol carioca um pouco depois, né, o primeiro time do Vasco é de 1915, apesar do clube ser de 1898, ele só vai fundar um departamento de futebol em 1915, ele só vai estrear na primeira divisão do Campeonato Carioca em 1923, né? Ou seja, o Bangu, para o relativo tempo de futebol que se jogava na sociedade brasileira, era um clube veterano já, né? Era um dos pioneiros, e o Vasco, um novato. Eu acho que a questão do Vasco, sobretudo, se coloca pelo fato dele ter sido o primeiro campeão do Rio de Janeiro, pelo menos, né, assumidamente ter sido campeão com os jogadores negros. Porque, por exemplo, o América foi campeão em 1916 com 3 jogadores negros, né, e nenhum desses 3 jogadores eles aparecem no pôster oficial do América. Inclusive, um desses campeões, que é o Manteiga, que veio do futebol portuário, dos clubes de Porto, que não eram exatamente clubes, eram clubes meio de pelada ali, que se jogava dos trabalhadores, estivadores, né, do Porto do Rio de Janeiro. Ele acaba indo jogar na Bahia, né, porque ele se sente muito humilhado no América, não podendo sequer entrar pelo salão da frente do hall do clube, né. O Fluminense mesmo já havia jogado com jogadores negros, né. Um deles, o mais conhecido, é o Carlos Alberto, que também saiu do América, né, que é conhecido pelo caso do Pó de Arroz, né. E esse apelido do Pó de Arroz veio do América, e a partida de estreia entre dele no Fluminense foi entre Fluminense e América. E quem iniciou esse grito do Pó de Arroz foi a torcida do América, denunciando seu ex-jogador. E é engraçado, também outro fato relativo ao América, para voltar ao Vasco, é que nesse campeonato de 16, quando a América saiu campeão, pelo fato da diretoria não desligar esses jogadores negros do certame, metade do quadro de sócios do América foi para o Fluminense. Isso está relatado em uma série de documentos, em atas, né, de ambos os clubes, tanto do Fluminense quanto do América. Eu acho que o Vasco, a grande inovação dele, sobretudo, acho que foram os 2 clubes, vamos dizer assim, ponta de lança na luta contra o racismo no futebol carioca, né, e na democratização da prática. O Bangu, desde o início, não só pelo fato de ter incluído o primeiro jogador negro, e logo no segundo time de 1906, 1907, tem mais jogadores negros ainda, metade dos jogadores são negros, mas um ato de pioneirismo, de fato, para além da inclusão, foi quando, em 1907,
a Liga Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro, ela proíbe jogadores de cor jogar o campeonato. E o Bangu se retira do campeonato. O Bangu não exclui seus jogadores. Ele retira seu campeonato e ele faz o seu próprio torneio, que é a Taça João Ferre, mais conhecida como Taça Bangu, que ele convida 3 clubes. 2 do próprio bairro, um chamado Esperança, e o outro Brasil, e o Cascadura. Né? Através desse ato do Bangu, sai um tiro pela culatra para a Liga Metropolitana de Futebol, né? Que ao invés, vamos dizer assim, de abolir o futebol jogado nos meios proletários e negros, o futebol se desenvolve. Através do exemplo da Taça Bangu, vai surgir a Liga Metropolitana. E entre 1907 e 1909, surge mais de 30 clubes na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio. Né? Então, é importante, né, recuperar esse pioneirismo do Bangu para além da inclusão do Francisco Carregal, que teve uma importância muito grande dentro do clube, não só pelo fato de ter jogado muitos anos lá, toda a sua carreira, mas ter sido depois tesoureiro do clube, né, depois, já em 1919, mas para esse lado de revolta, né, propriamente, da própria diretoria, contra essas arbitrariedades, né? E depois contra a lei do amadorismo, que proibia jogadores braçais, né? E proibia os analfabetos de jogarem campeonatos. O Bangu, por exemplo, contrata professores para ensinar os jogadores a assinarem o nome, né? E assim poder assinar a súmula e poder jogar as partidas, né? E acho que a questão do Vasco, o seu grande pioneirismo, mais do que a questão do negro, é ter introduzido o profissionalismo marrom. Eu acho que isso é importante ressaltar, né? O Vasco, de fato, ele é o primeiro clube, pelo menos no Rio de Janeiro, que começou a pagar para os jogadores exclusivamente jogarem o futebol. E desse modo, foi assim que ele foi campeão de 1923, né? O jogador, em tese, tinha um emprego, mas ele não trabalhava, ele ia lá e a sua profissão, de fato, era treinar e jogar o futebol, né? Então, isso contribuiu bastante para avançar o processo do profissionalismo, que, diferente desse profissionalismo exacerbado, que não tem nada de profissionalismo, já é uma coisa completamente ligada mais ao capital financeiro, à lavagem de dinheiro, uma série de outras coisas, né, da era atual, né? O profissionalismo, naquele contexto, foi uma vitória da democratização da prática do esporte, né? Então, acho que essa foi a grande contribuição do Vasco, assim, inovadora, no sentido inovadora, porque nesse sentido da luta pelo racismo, o Bangu já vinha à frente disso desde 1905 e acentuado desde 1907. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é a seguinte: no livro do Gustavo, a gente foi uma descoberta, inclusive, que o João Cabral de Melo Neto não gostava de música, eu já sabia. Agora, que o Lima Barreto fez campanha contra o futebol, para mim foi uma novidade. Então, e assim como muitos representantes, representantes sindicais e tudo mais no período, o Lima achava que o futebol estava inserido dentro do processo de alienação da classe trabalhadora, né? Olhando o futebol naquela época e o futebol de hoje, podemos dizer que o Lima estava certo? Pode começar, Gisele, por favor. De certa forma, eu creio que sim. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção nessas pesquisas que eu fiz, porque assim, eu nunca fui nenhuma futeboleira, né? Aquela coisa assim, meu pai assistia futebol e eu via porque ele estava vendo e tal, nunca tive nenhuma ligação com o futebol, assim, de gostar, de ver, torcer para alguém. Mas me despertou muita curiosidade quando eu comecei a escrever esses livros. Foi exatamente esse processo. O que aconteceu com o futebol? Porque as histórias que eu ouvia e as coisas que eu comecei a pesquisar não tinham nada a ver com o que a gente vê hoje como futebol, como uma mercadoria futebol, né? E eu comecei, mas o que aconteceu? Aí eu fui atrás disso. E os próprios
velho que me deram as entrevistas, aí muitos deles já se foram, infelizmente, mas me trouxeram muitas respostas a seu modo. E, claro, a gente, né, quando se dedica um pouco a estudar a teoria marxista e tal, e começa a ler o mundo e a ver como o capitalismo funciona, né, o fetiche da mercadoria, todos esses conceitos a gente começa a entender, logicamente, espetacularização da vida, de tudo. Mas, por exemplo, aquela turma lá que protagoniza essa história que eu conto nesses livros, que fundaram esses clubes e que se dedicaram depois da fábrica ir lá jogar, e a coisa envolvia a família, envolvia toda a comunidade, era uma realidade, era um outro futebol, mesma coisa o carnaval, né? Era outra coisa que se fazia naquele tempo. Aqui, falando especificamente aqui de Brusque, de Santa Catarina, mas principalmente de Brusque, quando começou a ver a transmissão dos jogos dos grandes centros, Porto Alegre, São Paulo e Rio, e que aí aqui as pessoas passaram a torcer para os times de fora, e o time, alguém, assim, obrigatoriamente, para quem tu torce? Em São Paulo eu torço para o Palmeiras, no Rio eu torço para o Vasco, e em Porto Alegre eu torço para o Inter. Aí, em Brusque, eu torço ou para o Carlos Renault ou para o Paysandu, né? A coisa foi se dissolvendo a partir do momento que os times começaram a se transformar em empresas, né? E o futebol foi se transformando numa mercadoria. E essa mercadoria foi absorvendo essa função de realmente amortecer essa consciência, se transformou num espetáculo consumível por pura dopamina, por pura compensação, recompensa automática, diluída da vida de merda que tu tem como um operário de fábrica, recebe um salário miserável, trabalha em umas condições horríveis, e tua família não tem condições de viver a partir do fruto, do resultado do teu trabalho, enfim. Então, tu não tem que pensar nessas coisas, né? E aí tu tem alguma recompensa ali, dopamínica, com esse espetáculo, né? E hoje, inclusive, todas essas discussões aí em torno de CBF, né? A Globo tomando conta de tudo, e essa... Recentemente, agora, o Bolsonaro aprovou aí mais uma lei permitindo, né, que os clubes se transformem efetivamente em empresas. Tudo isso eu acho que destrói, assim como acontece com o Carnaval, repito, e outras manifestações que são genuinamente populares, né? E a coisa vai perdendo esse caráter cultural, esportivo, comunitário, enfim. E é interessante porque o futebol, eu estava assistindo um tempo atrás um debate que eu achei interessantíssimo, sobre a força e o poder que o futebol tem de aglutinar as pessoas. E ali, nessa aglutinação que o sindicato não consegue, que o partido não consegue, o futebol consegue, né? E aí esse debate trazia os exemplos, por exemplo, da torcida do Corinthians, né, contra a ditadura, que se levantou contra a ditadura, e agora os torcedores antifascistas e tal. Então, tem esse poder, só que vem aí a mercantilização dessa manifestação popular, dessa experiência comum, né, e transforma nesse ópio, né? Não é necessariamente, mas transforma-se, infelizmente, na medida em que se tem como um espetáculo e como algo que tu tem que pagar os tubos, né? Tu tem que dar um rim para conseguir ver uma partida de futebol. O estádio tirou o torcedor de dentro, se transformou num troço elitizado, caro e, né, aquelas naves espaciais, assim, que fica longe do campo, e as torcidas não têm mais o contato, enfim, tudo se mudou, se transformou, né? Então, eu vejo como o capital se apropriando, onde o capital mete a mão, meu filho, acaba a conversa, acaba a magia, acaba qualquer coisa, né?
vira só mesmo droga para entorpecer a consciência da classe trabalhadora e exploração. Gustavo, se quiser. Bem, sobre a questão do Lima, né, eu diria que o Lima, já no seu próprio contexto, ele tinha um certo equívoco quanto à análise dele referente ao futebol, mas, ao mesmo tempo, tinha muita razão. Eu diria que teria muita razão, sobretudo porque a crítica do Lima, quando ele faz a Liga contra o Futebol, em 1919, ela se baseia em 3 pontos. Um antirracismo, segundo, um anticolonialismo, e terceiro, uma crítica à violência. O futebol, de fato, né, no contexto em que o Lima está fazendo essa crítica, o Lima ele não chegou a viver um período em que o negro, de fato, era protagonista do futebol brasileiro. Pelo contrário, dentro do contexto que ele está avaliando, o futebol, de fato, acabava se tornando mais um elemento de humilhação ao negro. Isso é correto, a avaliação que o Lima tinha perante o futebol. O futebol está completamente carregado de práticas eugenistas, né, de questão de melhoramento da raça, de valorização do branco sobre os mestiços e os negros, né? Lembrar, por exemplo, o primeiro time campeão do Flamengo, em 1914, era um time formado por 9 estudantes de medicina. Como que um Bangu ou um São Cristóvão, né, esses times iam ser campeões? São Cristóvão até é campeão em 16 e tal, mas 16 não, em 26, mas uma eventualidade num contexto ali onde o profissionalismo marrom já era uma coisa que estava ocorrendo por todos os clubes, mesmo aqueles que faziam denúncias contra os outros clubes que promoviam pagamentos a jogadores. Isso era generalizado. Acho que os únicos clubes que não faziam isso e foram mais irredutíveis até o último momento foi o Fluminense e o Botafogo, né? E o Fluminense teve que acabar aderir isso porque ficou anos sem ganhar títulos, né? E o Botafogo resistiu até 1935, só aderiu ao profissionalismo em 1936, né? Então, o Lima tinha essa consciência do futebol como mais uma humilhação racial. O segundo aspecto, né, que o Lima ele criticava era a questão do colonialismo. Ele via como uma prática estrangeirista. E dentro daquele contexto, até o nome das posições, né, center half, goalkeeper, todas as posições, match, né, era o nome da partida, né, tudo era inglês. E o próprio estatuto dos campeonatos, né, a prática tinha que ser toda em inglês, segundo as regras da Associação Inglesa de Futebol. Então, tinha esse lance do colonialismo cultural por trás do desenvolvimento do futebol no Brasil, né? E o terceiro aspecto, que era um aspecto da violência que ele criticava ali, né, justamente por uma questão que a Gisele trouxe na fala dela, que é muito legal, que é isso. Eu ressaltei aqui alguns exemplos que podem ser vistos da violência desde um aspecto como uma resposta de classe, mas também havia inúmeros, e acredito que a maioria deles, né, desses conflitos, e como ocorre até hoje, era simplesmente para defender suas camisas, suas cores e seu bairro, né? Então, o Lima entendia, não só o Lima, mas os anarquistas entendiam que isso deslocava os trabalhadores da organização e do estudo, e da disciplina revolucionária, né, para essa paixão que ludibriava ele da real exploração e das condições de vida, de miséria, que estava se passando e que deveria coordenar essas forças contra o patronato, né. Eu acho que é interessante, assim, do Lima, né, talvez resgatar, que depois, em 1930, vai surgir um time no Rio de Janeiro chamado Lima Barreto Futebol Clube, e que um dos patronos desse clube é o Jorge Amado, que era torcedor do Bangu, né? O Jorge Amado torce para o Bangu desde 1928, quando ele vem estudar Direito no Rio de Janeiro,
e naquela época eu jogava o maior zagueiro da história do futebol no Bangu, que era o Domingos da Guia. Então ele se deslocava da Faculdade de Direito até o subúrbio longínquo, né, para assistir as domingadas, né, do grande Domingos da Guia, né. E é isso, mas a história se faz, né, como farsa, quer dizer, primeiro como tragédia, depois como farsa, né. Então, hoje vivemos isso, um outro futebol que talvez resgate alguns daqueles argumentos de Lima Barreto, mas em uma outra fase histórica, em que agora se coloca como simulacro, né? Nessa época dos jogadores estrelas, né? Que o jogador ele aparece mais pelo que ele posta na sua rede social do que pelo que ele faz em campo, né? Dos torcedores que estão sendo substituídos pelos consumidores, né? Onde o capital ele realmente se apropria de toda a prática futebolística, inclusive das rebeliões, das resistências, né? Você vai entrar aí na internet e você vai ver essas torcidas fascistas, entre muitas aspas, que é 2, 3 pessoas que não têm influência, muitas vezes, nenhuma, sobre nenhuma das organizadas, que não tem nada a ver com o que era o poder jovem do Flamengo no final dos anos 60, ou a Gaviões do Corinthians, ou a torcida jovem do Santos, torcidas que tiveram, de fato, uma resistência, né? uma postura combativa, né? A Coli Gay do Grêmio, que foi a primeira torcida formada por homossexuais no Brasil, inclusive se treinavam karatê para combater outros torcedores do Grêmio que eventualmente viessem agredi-los, né, etc. E essas torcidas, né, que se dizem antifascistas, etc., na verdade não tem influência nenhuma sobre a grande massa das torcidas, né, e se colocam dentro do âmbito mercadológico também. Vão estar vendendo aí camisas a R$100, R$150. Eu já vi uma, não vou citar o nome aqui para não arrumar problema, que ficava no setor mais caro de uma dessas arenas do seu clube, para não ficar perto da torcida organizada do clube, porque supostamente esses torcedores tinham comportamentos, sei lá, machistas, homofóbicos, etc., como se o futebol pudesse ser uma esfera purista, a parte do que são as contradições da sociedade que ele está inserido. Então, é importante, por um lado, resgatar esses argumentos do Lima Barreto, né? E reatualizá-los sobre o que o futebol se virou, né, no século XXI, né? Esse simulacro. Ian, mais alguma pergunta? Não, pode dar bem esclarecedoras aí os posicionamentos da Gisele e do Gustavo, para além, obviamente, de todo o aspecto funcional do futebol, que, de certa forma, é o que o nosso cineclube se propõe a fazer, mas nada mais a acrescentar, Bento. Pode dar... Siga a pelota. Eu ia perguntar para vocês sobre esse, já que a gente está falando dessa mercantilização, né, não vou dizer decadência, mas o estágio que se encontra agora, por exemplo, clubes como o Bangu. Eu queria até tirar dúvida com vocês, ainda existe o clube, o Carlos Renault, como é que é a situação agora? Porque no seu livro você coloca muito bem que a partir da década de 80, né, e aí como você falou na resposta passada, essa influência externa, né, de clubes de fora e tudo mais, e essa profissionalização do esporte, na qual os jogadores locais, né, que basicamente eram comunidade, né, da comunidade, da cidade, perde esse caráter, né, e entrou numa decadência, né, o time do Carlos Renault. E o Paysandu, inclusive, teve uma fusão, né, dos dois clubes, né? E formou, eu não me lembro agora qual o time, Carlos Renault ainda. Como é que está a situação atual? O Bangu a gente acompanha, o Gustavo até nos atualizou que ele está jogando hoje, né? Mas aí, como é que está o Carlos Renault? Inclusive, o capítulo em que eu conto sobre essa história da fusão é intitulado Fusão e Confusão. Aqui não tem negócio de jogo do bicho, mas tem muita politicalha sempre metida nas coisas, e classe dominante aí mexendo os pauzinhos e tal. Enfim, foi um processo super doloroso para as duas torcidas, houve perda
substancial de patrimônio. Foi muito difícil, assim, foi um processo bastante polêmico, durou muitos anos, mas por fim que acabou fundindo. Foi completamente ilegal a fusão, está na justiça até hoje, e enfim, que surgiu o Brusque Futebol Clube, com promessas de investimentos e tudo, que nunca aconteceram. O Brusque tem altos e baixos, ele já foi campeão estadual por uma vez. Nesse momento, ele, depois de uma outra fase, pela milésima fase de decadência recente, agora houve nova injeção de dinheiro ali, e o time está disputando, eu nem sei qual é a série que ele está no estadual, mas ele está no estadual, Série B, eu acho. Mas Brusque Futebol Clube, vocês vão achar aí na internet. Mas é aquela coisa, né? Existe lá a estrutura lá, o estádio, o Augusto Bauer, onde eles treinam, existe a camiseta do clube, ele joga, mas ninguém ali é de Brusque, todo mundo vem de fora, não tem essa conexão mais com a comunidade, o envolvimento, né? Não tem mais a realização do carnaval, que era o maior evento da cidade do ano, era o carnaval, que tinha os grandes bailes, tinha os desfiles de rua, depois os bailes se consagraram, o baile do Carlos Renault, o baile do Paysandu, eram os grandes momentos da comunidade, assim, as pessoas se preparavam o ano inteiro, compravam, faziam fantasia, se reuniam, tinha disputa da fantasia mais bonita, etc. Isso tudo acabou, e o time não tem qualquer ligação com a comunidade. Existe a torcida do Brusque, tudo, né, que é o marreco, que é o símbolo, porque aqui tem a festa nacional do marreco em outubro, né, terra do marreco, enfim, que é um prato típico alemão, mas é uma coisa completamente artificializada, assim, não existe mais aquela... E continua os rolos com dinheiro, com confusão, com golpe daqui, golpe dali, e é sempre essa confusão louca de faltar dinheiro, sumir dinheiro, sempre esse negócio assim. É uma loucura. No caso do Bangu, teve os anos 80, né, o Gustavo, a época que aliás, ele chegou antes do Bangu, né, o Castor de Andrade, aquele período que deu uma injeção financeira, a gente está falando aqui da questão do capital e tudo, na qual colocava o Bangu em pé de igualdade para disputar títulos com os grandes da cidade, por exemplo, e depois até nível nacional, né? E aí, como é que você vê o Bangu hoje? Como é que você vê como eu falei, não diria decadência, mas esse estágio pós-Castor de Andrade, que naquele filme que nós vimos ontem, o Hei de Torcer, né? A gente vê bem a paixão dos torcedores do Bangu acompanhando o time. Você acha que é isso que mantém, que sustenta o Bangu até hoje para disputar os títulos, participar dos campeonatos? Como você, como torcedor do Bangu, como é que você vê essa história que ainda está sendo contada? Bem, não poderia deixar de aparecer a figura do Castor de Andrade, né? Eu falar do Bangu, inclusive, ele é o próprio mascote do clube, né? Por a instituição dele mesmo, né? Ele mesmo inseriu isso no estatuto do clube a partir de 1991, que a camisa do Bangu teria que ter a figura do Castor, né? Para impor mais respeito aos adversários. Eu diria que o Castor, ele é uma figura muito complexa e dúbia, né? No que se refere à história do Bangu, acho que, obviamente, assim, 99% dos torcedores do Bangu, eles vão reivindicar o Castor de Andrade por uma questão óbvia. Foi o auge da história do Bangu, né? Então, esse Castor bicheiro, contraventor, com uma ficha criminal imensa, ele não existe para os torcedores do Bangu, né? Existe o Castor que era patrono, que era um torcedor abnegado pelo clube, e de fato era torcedor desde a infância. O pai dele foi presidente do Bangu
entre 1963 e 1968, que foi um outro auge do Bangu. O Bangu jogou 4 finais consecutivas de campeonato carioca, né, durante esse período de 64 e 67, ganhando o campeonato de 66, naquele célebre jogo com o Flamengo, 3-0, um jogo que terminou os 25 do segundo tempo, né, devido a uma briga iniciada pelo Almir Pernambuquim. Mas o Castor também, ele deixou uma coisa que a gente vive até os tempos atuais, que é justamente essa dependência de um patrono, que foi uma coisa que veio herdada desde lá atrás, na época que o Guilherme da Silveira também assumiu o Bangu e também montou grandes times, né? Primeiro fazendo o estádio de Moça Bonita, o estádio proletário, né? E bom lembrar também outro traço proletário do próprio estádio proletário foi que o estádio proletário foi inaugurado com o discurso de Luiz Carlos Prestes, né? E repatriando o Domingos da Guia e depois trazendo o Zizinho, que era simplesmente o maior jogador do mundo na época, né? O Zizinho saía do Flamengo e quando foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950, ele estava no Bangu, né? Então essa história de patronos, ela vem desde então, desde os anos 40, e quando surge essa ausência do patrono no clube, o clube despenca. E se inaugura ali uma estrutura não democrática. O Castor ele passa para quem quer assumir, quem assume essa responsabilidade é o Rubens Lopes, que depois vai ser presidente da federação, atualmente né, presidente da Federação Carioca, né, de futebol. E o Rubens Lopes, ele despenca o Bangu. Ele pega o Bangu na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 1989, entrega o Bangu, né, em 2004, no ano do centenário, caindo para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Então, um clube que em 86 tinha jogado a Libertadores da América, em pouco tempo vai declinando, né, e vai perdendo a sua relevância esportiva, apesar da torcida ter altos e baixos, né, dependendo do seu momento, e ter tido relativamente uma renovação, né, de torcedores mais jovens, diferente do América, por exemplo, que teve o problema de mudar o seu local de jogo da Tijuca para a Baixada Fluminense, onde foi um suicídio do ponto de vista de torcida, onde eles praticamente não conseguem ter uma renovação de torcedores devido a isso, coisa que o Bangu ainda tem, pela sua ligação com o bairro, né, com a história, com a identidade. Então, o Bangu ele vive essa condição, sobretudo antidemocrática, desde 1988, que o Bangu não tem uma eleição. Quando o Rubens Lopes assume, ele exclui praticamente todo o quadro de sócios, tem um processo de depredação do patrimônio histórico do clube, né? Se você for na sede do Bangu, é triste a situação, né? Sabendo do que foi a sede do Bangu Atlético Clube, né? E o Bangu chegou a ser um dos clubes que mais tinha sócios no Brasil, né? Tinha um patrimônio riquíssimo e competitivo em vários esportes, na natação, no basquete, um espaço de sociabilidade, né? De cultura, de bailes, né? O Bangu Atlético Clube ele se insere uma série de coisas na história do Carnaval do Rio de Janeiro. A Unidos de Bangu, que é a quarta escola mais antiga da cidade do Rio de Janeiro, é oriunda do Bangu Atlético Clube, né? A história, por exemplo, dos baile charmes, dos baile funks, né? Tem a ver com a história do Bangu Atlético Clube. Então, é um clube muito importante para a história cultural e social do Rio de Janeiro, e que vem sendo destroçada e só não foi completamente abolida, arruinada, devido a uma certa resistência de torcedores, né, que ainda persistem em ir ao estádio do Bangu, né, até os dias atuais. Eu posso fazer uma correção do que eu falei aqui? Eu dei uma pesquisada, né? Por razões até ideológicas, eu admito, eu não acompanho o Brusque Futebol Clube. Se vocês olharem a camisa do time, vocês vão entender as razões. E eu acabei de conferir, na verdade, ela está
o time está disputando a Série B do Brasileirão. 13º lugar. Mas isso não... Isso é porque tem muita coisa envolvida nessa história. Tem dinheiro, tem um monte de coisa aí para o time estar lá na Série B do Brasileirão. Joga hoje contra o Londrina, 6h30 da tarde, 6h45. O Ian deveria ter se atualizado sobre isso também, sem querer provocar. Ah, não. Mas, assim, passando rapidinho nessa questão, que até veio também na questão que a Gisele comentou sobre essa coisa politicagem, porque, assim, o Carlos Renault, o Augusto Bauer é um estádio próprio do Carlos Renault, né? E com essa fusão que teve, realmente teve muita problemática para, digamos assim, reabsorver todo o patrimônio do clube em cima dessa dissolução que aconteceu depois ali no finalzinho do século passado. Ele foi em 97, não foi? Sim, mas a perda maior foi para o Paysandu. O Paysandu foi quem mais perdeu com a fusão, o Carlos Renault também perdeu, mas eles tentaram recentemente desfazer a fusão, devolver os patrimônios e tudo, mas não foi muito para frente. Tentaram retomar times, né? Fundaram as escolinhas e tudo, mas não foi para frente. E o Brusque, né? O Brusque é mais uma ponta aí do grande capital que domina a cidade. Vocês sabem, Brusque, berço de que parte da nossa desgraça a gente pariu, né? Brusque pariu, vocês conhecem muito bem. Então, não preciso nem me alongar aí nessa história e dizer algumas das razões pelas quais o Brusque Futebol Clube existe e está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, é essa triste história, mas a questão, todo o trabalho, assim, tudo aquilo que eu conto nos 2 livros, né? Do pessoal sair da fábrica 1h30 da tarde, depois de ter trabalhado a madrugada, amanhã, arregaçar as mangas, pegar a enxada, cavar para planear o terreno lá, o único terreno lá que foi possível construir um campo para depois erguer o estádio ali no braço, né? Campanha do cimento, a cidade se mobilizava pela campanha de cimento, uma vez por mês tu ia lá, comprava um saco de cimento, doava para o teu clube lá, porque não era só um clube de futebol, era um clube, né, como a questão do Bangu, que envolvia várias outras coisas também, o Paysandu e o Carlos Renault, era vida social pulsando ali, né, em volta de tudo aquilo. Então, tudo isso ficou no registro da história. Não se perdeu, assim, né, por esses tempos modernos. Eu ia até pedir para você mostrar o livro novamente, por favor. O Gustavo está com o livro aí, não? Também, para a gente divulgar aqui. Os 2 livros excelentes, eu li os 2, muito bom mesmo. O trabalho de pesquisa de vocês estão de parabéns, tá? Parabéns mesmo. Vocês, inclusive, com súmulas e jogos. Olha só, deixa eu contar rapidamente essa história antes da gente finalizar. A gente estava ali no suador, né, para conseguir fazer esse livro, porque daí foi o seguinte, eu fui chamada para fazer o livro, eu estava morando em São Paulo, e eu estava querendo voltar para o Sul, e conjecturando para onde que eu ia, se eu ia para Floripa, Porto Alegre, Blumenau, talvez, porque ali ia ter trabalho. Fui chamada para fazer esse livro. E aí tive uma outra proposta, eu voltei para Brusque. Vim para Brusque, comecei a fazer o livro, a cidade ficou debaixo d'água, uma enchente, em 2012. Uma baita de uma enchente que enterrou a cidade, assim, foi uma tragédia, foi horrível. E aí as empresas cujos donos faziam parte da comissão do centenário, então era da onde viria o dinheiro para fazer o livro, né? A coisa empacou ali, não rendeu mais muito, enfim, vários problemas. E eu até achei que o livro nem ia sair, porque não tinha mais condição de fazer e tal.
Mas eu e o Saulo seguimos. A gente decidiu seguir com o livro e o Saulo botou o projeto debaixo do braço, bateu de porta em porta, tanto que se vocês virem, no meio do livro tem anúncios, no meio do livro a gente vai ter anúncios, porque foi a forma de viabilizar o livro, né? Então, assim, estava bem difícil de conseguir fazer e sem condição de eu ir muito atrás, ir para nos museus, nos arquivos históricos, né? Sair da cidade para fazer a pesquisa. Lá pelas tantas, um catador de lixo, eu conto essa história em algum momento, em Brusque tem o que aqui a gente chama de Recicle, porque é o nome de uma das empresas que presta esse tipo de serviço. Então, na metonímia, né, toda caçamba que recolhe entulho, que não vai para o aterro sanitário, que é lixo reciclável, ou que é, né, vem o Recicle e estaciona ali. Um catador de papelão foi fuçar numa dessas caçambas na calçada e achou, meus queridos, 2 pastas cheias de documentos da década de 20 até hoje. Nossa. Coisas manuscritas. Sabe aquele papel manteiga, bem fininho, com aquela caligrafia com caneta de pena? Documentos desse tipo, intactos, todos dentro dessas pastas. E esses documentos, por acaso, eram da fundação do Carlos Renault e do Paysandu. Tinha planta baixa do primeiro estádio que foi projetado e não foi construído, porque a empresa faliu, etc. As súmulas, tinha as reportagens que eram lidas na época na rádio, ou que depois iam ser publicadas no jornal, e que primeiro elas eram batidas à máquina, com a correção, tudo, gente, tudo, originais, assim. Sério, tinha coisa de 1922, vocês não têm noção. E aquilo ali foi o que realmente deu o corpo para a pesquisa, foi o que salvou, porque a gente não estava tendo condição de fazer. Então, aquilo ali salvou o livro, né? Por isso que ele é tão rico, porque a gente teve acesso a documentos originais da galera que fundou o negócio. Cartas que trocavam com times de Curitiba, do Rio, de Porto Alegre, de Foz do Iguaçu e tal, no tempo da farmácia com PH. Algumas coisas eu reproduzo no livro, com a grafia original. Teve um dos diretores que, ao fim do seu mandato, fez todo um relatório dos 2 anos em que ele foi o presidente, contando em detalhes, na partida tal, o fulano deu um soco na cara do cicrano, e não sei o quê, tudo, com aquela grafia daquele português, escrito à mão, está tudo aqui no livro. Foi muito legal isso. Não, isso é uma preciosidade que realmente dá um contexto ao seu livro. Infelizmente, é um retrato do nosso país, né, que deixa museu pegar fogo, deixa cinematecas abandonadas, então não espanta que a memória de Brusque, né, que é o caso, tenha sido encontrada no lixo, né. Eu quero, Tiago, Ian, desculpa, vamos fazer as considerações finais, por favor, queria você... Claro. Bom, sendo bem breve, agradeço novamente, mais uma vez, realmente, a presença de ambos os convidados, do Gustavo e da Gisele, que, de certa forma, contribuíram bastante para esse debate, como eu comentei antes, acerca do futebol, mas de uma maneira realmente mais fora do senso comum, do estereótipo de mera alienação, né? E só para falar também que quem não preencheu, o vídeo obviamente vai ficar no nosso canal do YouTube. Quiser preencher e ganhar um certificadozinho de 3 horas de atividade complementar, vai estar na descrição desse vídeo aqui. E também, só para falar que a nossa próxima edição do Cineclube, daqui a um mês, pouco menos de um mês, no dia 25/9, onde os 2 filmes a serem exibidos serão Boleiros, Era Uma Vez o Futebol, e Boleiros 2, Vencedores e Vencidos. Gisele e Gustavo, por favor, quiserem
se despedir das considerações finais. Foi muito bom receber vocês, agradeço, o papo foi ótimo e espero encontrá-los novamente. Só quero mandar um abração aí para o Jefferson e para o Gustavo Barreto, que eu vi que acompanharam a live. Obrigada, meninos, pela presença. Achei bem legal ter vocês aqui, são meus amigos. E agradeço, né? Nossa, fiquei super feliz com o convite. Quando o André me mandou a mensagem, poxa, me senti assim importante. Gostei de estar aqui, não esperava um dia participar de uma live sobre futebol. Eu, que já tive que provar para editor de jornal que eu sei o que é um pênalti, porque o homem não queria me deixar ir para o campo cobrir. Olha, perdi alguns finais de semana da minha vida, hein? Cobrindo lá Metropolitano contra, sei lá, o 15 da Pindamonhangaba, lá no fim do Cafundó. Ia lá cobrir o futebol e era super legal, no fim das contas. Muito legal mesmo. Então, obrigada por me chamarem aqui, adorei estar aqui e vamos em frente, né? Se alguém ainda tiver interesse no livro, eu tenho alguns exemplares comigo, entre em contato, a gente dá um jeito de enviar, beleza? Obrigadão, gente, e parabéns pelo trabalho aí com o Cineclube e o Instituto de vocês. Muito bom. Maravilha. Eu agradeço o convite também do grupo, né? Agradeço também o informe da vitória do Bangu, né? Também estou acompanhando aqui no stand-by, né? O Bangu ganhando de 1-0 do São Bento, entrando no G4 aí. Não nos matarão, voltaremos. E agradeço a Gisele também como parte do grupo, eu também faço parte do Cine Memória na América Latina, né? E agradeço a Gisele pela participação. E achei brilhante isso, a sua comunicação, as histórias que você trouxe, muito interessante. Eu tenho seu livro e ainda não li, mas lerei o mais rápido possível. Achei muito bom mesmo essas histórias, tanto do Carlos Renault quanto do Paysandu, e essa fusão caótica aí que me chamou muita atenção. Então, desejo aí boa atividade, né? Todos os companheiros estão fazendo aí o Cineclube Cinema e Futebol. É isso aí, gente. Eu só queria pedir desculpa, porque teve um probleminha com o meu computador e eu tive que fazer tudo aqui pelo celular. Então, às vezes, eu vou mexendo aqui, se alguém ficou tonto, alguma coisa, eu peço perdão, tá? Não foi nada intencional. Mas, enfim, obrigado, Gisele. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ian. Obrigado, Grupo de Pesquisa e Extensão Cinema na América Latina. E obrigado a todas, a todos e todos que estiveram conosco. E não percam a programação do nosso Cineclube. Até a próxima.